Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Ezequiel capítulo de número 40, indo até o capítulo de número 48. O tema do nosso devocional é como saber distinguir entre o santo e o profano. E o nosso texto base está em Ezequiel capítulo de número 47, verso 1, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Amém? Queridos, aqui nós concluímos o livro de Ezequiel. Eu compartilho com você aí a imagem daquilo que é mencionado, da visão que ele tem do templo. Mas eu quero contextualizar essa parte final do livro de Ezequiel. O final do livro de Ezequiel, ele vai nos trazer a ideia de uma restauração. Deus trazendo todos os detalhes de como será o terceiro templo, podemos dizer assim. É claro que chamar de terceiro templo é uma compreensão teológica, haja vista que o templo descrito por Ezequiel é um templo que ele foge a todas as medidas e também a como foi dito lá no Pentateuco por Moisés. Aqui é um templo muito mais suntuoso, cheio de glórias, um templo totalmente restaurado em comparação com o templo que estava já em ruínas em Jerusalém por conta de toda a vida dos reis, a vida dos sacerdotes. Então nós temos aí a imagem desse templo que estava em ruínas lá em Jerusalém, e aqui nós temos uma imagem, a partir do capítulo 40, de um novo templo muito mais formoso e impactante. Talvez em muitos detalhes isso aqui não seja totalmente literal, mas embora não se possa negar também que exista uma literalidade. O que acontece aqui são dois pontos interessantes, que é tanto também uma menção ao literal, mas também a algo espiritual. No decorrer desses capítulos nós vamos percebendo que após a restauração do templo, a construção desse templo, a restauração do sacerdócio, nós vamos ver a glória de Deus retornando para o templo. E quando essa glória ela retorna para o templo, além dela retornar para o templo, ela vai proporcionar uma transformação a partir da manifestação do retorno da glória de Deus. Inclusive, nesse texto que eu cito, no capítulo 47, verso 1, vão sair águas debaixo do limiar do templo, e por onde essa água passar, ela vai curar, ela vai trazer vida. Então, se você lembrar bem, lá no início do livro de Ezequiel, do profeta, principalmente ali entre o capítulo 1 e o capítulo 10, nós vamos ter aquelas visões que Ezequiel tem. Lá ele está na terra da Babilônia já, e ele vai ter uma visão, ele chama visões de Deus, e aí é quando ele vê aqueles seres, ao redor deles algumas rodas, e essas rodas possuem olhos, e acima desses anjos você vê a glória de Deus, o trono, você vai ver um arco-íris, um símbolo de uma aliança, raios saindo dessa visão. Se você parar para analisar, Ezequiel ele tá no exílio, e ele tem essa visão de Deus lá no exílio. E aí no decorrer do capítulo 2 em diante, você vai perceber que essa glória vai aparecer na Babilônia, porque ela é retirada, ela saiu lá do templo. Por quê? Porque quando Deus leva o profeta para olhar o que está acontecendo dentro do templo, ele vai começar a ver várias idolatrias que ali existiam. Tamuz, coisas que ele fala: filho do homem, você pode ver coisas tão abomináveis que os sacerdotes estão fazendo. Então ele foi levado numa visão e conseguiu ver o que era feito ali. E na verdade, devido às idolatrias que existiam no templo, eles expulsaram a glória de Deus daquele local. E é interessante perceber que a glória de Deus ela está presente com Ezequiel lá no exílio, lá na Babilônia. Então, no final da conclusão do livro, depois de restaurar o templo ser aumentado, o sistema ser todo restaurado, a glória de Deus ela vai retornar. Amém? Então,
quando essa glória retorna, ela vai cumprir o propósito da manifestação da glória de Deus, que é o quê? É trazer vida por onde a glória de Deus se manifestar. A partir de quando ele retorna para o templo e essas águas saem e por onde ela passa, né? Através da glória de Deus, sai restaurando todas as coisas. Bom, e para concluir essa palavra, o que eu quero dizer para você? É algo muito tremendo, queridos, o livro de Ezequiel por conta disso. Porque o livro de Ezequiel, ele vai nos falar que para que a glória de Deus ela venha se manifestar em nossa vida e nós também sermos esse agente no qual Deus vai habitar em nós, e a partir daquilo que Deus manifestar na nossa vida, nós vamos trazer vida para as pessoas ao nosso redor. Então, uma das coisas que ele coloca aqui para nós também, entre esses capítulos 40, é saber fazer a distinção entre o santo e o profano. Como é que se faz a distinção entre o santo e o profano? Por exemplo, quando nós não conhecemos a Deus, nós achamos que nós não temos discernimento do que é certo, do que é errado muitas vezes. Claro que em parte nós temos, mas nós não temos da forma como Deus quer que nós venhamos ter. E como é que eu sei o que é santo, né, em detrimento daquilo que é profano? Quando eu analiso a minha vida a partir dos mandamentos e princípios que Deus constituiu. Então, se eu obedeço, eu sigo esses princípios, eu vivo em santidade. Se eu ignoro esses princípios e vivo da minha forma, eu estou vivendo, na verdade, numa vida profana. E se eu não restaurar a minha vida a partir desta compreensão, eu que sou templo do Senhor, eu nunca seria restaurado se eu ignorar isso. E a glória de Deus, ela nunca vai se manifestar. Então, há um clamor na conclusão desse livro para que venhamos viver uma vida que agrada a Deus, fugindo daquilo que é profano e abraçando aquilo que é santo. O que é santo? Santo é viver conforme Deus quer que vivamos, obedecendo, temendo a Deus, obedecendo a Deus, reconhecendo Deus em todas as coisas, analisando a minha vida e verificando se realmente eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu venha fazer. Ou seja, eu leio a palavra, eu interpreto a palavra, eu entendo a palavra e começo a analisar se o que eu estou vivendo condiz com a vontade de Deus. Uma vez que assim eu estou fazendo, nós podemos ter a garantia de que a glória de Deus vai retornar. Embora, olha só que tremendo, a glória estivesse lá com Ezequiel, ela não havia retornado ainda para o templo. Então Deus estava com Ezequiel, mas ele aponta para uma restauração universal também, que começa de forma individual. Antes de Deus salvar todos, né? Assim, pensar em salvar toda a humanidade, ele começa a salvar individualmente cada pessoa. Ele não salva no atacado as pessoas, ele salva gradativamente as pessoas, a começar em nós, em cada um de nós. Às vezes a gente quer, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente quer ganhar logo muitas pessoas, né, para Jesus, mas a gente esquece que Deus ele tem um processo e eu tenho que entender isso antes de eu me agoniar para ganhar talvez 30, 100, 200 pessoas. Por que não começar com uma? Por que não começar com duas? Não começar por 3 e fazer o melhor para que a glória de Deus venha se manifestar através dessas pessoas, mas que comece em nós essa restauração. Amém? Então que hoje o Senhor te ajude, me ajude a separar o que é santo do que é profano, andar conforme a vontade do Senhor, sendo mansos, humildes de coração, porque isso agrada o coração do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você. Lembre-se que há uma restauração e quando nós andarmos nesta restauração, Deus ele vai se manifestar cada vez mais em nossa vida até que todo este mundo, queridos, ele seja restaurado e a terra volte, o mundo volte a ser aquilo que Deus planejou desde o começo das eras. Que esse mundo seja um mundo de santidade e que toda profanação ela seja retirada, porque nós vemos isso em Ezequiel. Deus vai chegar um tempo que ele vai retirar todo o mal deste mundo e apenas haverá um único Deus, um único Messias, um único Espírito, uma só fé, um só batismo e um só povo de Deus, para a honra e a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe.